Sejam bem-vindos a mais um Hubris. Hoje temos ele, que é treinador de futsal, atualmente no Clube de Futebol Os Belenenses, na Liga Placar. É um treinador que foi ala e hoje é especialista em levar a sua equipa a superar-se através da união. José Feijão! Seja muito bem-vindo. Pode sentar-se, obrigado. Sr. José Feijão, olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu. É uma honra tê-lo aqui, sobretudo com esse símbolo histórico do Belenenses. Eu gostaria aqui de saber um pouquinho sobre si, sobre a sua carreira de treinador, mas, antes de tudo, agradecer mesmo por estar aqui no New Hubris, o talk show das modalidades. Obrigado eu, é que agradeço pelo convite. Perfeito. Então, como é que foi esse seu início da carreira de treinador? Porquê é que optou por ter essa paixão pelo treino desportivo? Porque um treinador, para chegar a uma grande equipa hoje em dia, tem que ter uma grande dedicação ao desporto, uma grande dedicação ao treino desportivo. É simples. Isto já foi há muitos anos, porque eu tenho 56 anos e deixei de jogar futsal aos 32. Era um tempo completamente diferente, não se pode comparar em nada. Eu tinha algumas lesões que é mais difícil de curar. E houve um amigo meu que me disse: queres ir treinar uma equipa que era o Grupo Desportivo das Galinheiras, que estava na primeira distrital. E eu perguntei: mas vocês pagam? Ele disse: pagamos. Então eu fui. Como já não podia jogar, eu fui. E nesse ano foi o primeiro título. Não percebia muito, mas ganhámos a taça da Associação de Lisboa, que ainda existe. Isso deu-me esperança para continuar. Então eu fiz esse ano, depois tive a sorte de ir para o Grove, que era um grupo recreativo de Olival Baixo que teve muitos anos na primeira divisão. Apareceu os cursos, fui-me interessando. Um dos preletores tinha sido meu treinador, que era o ex-selecionador Orlando Duarte, e depois o bichinho começa e não sai mais. Mas o meu prazer era mesmo jogar futsal. Mas quando não se joga futsal, para treinador é o outro prazer difícil de explicar por palavras. Só quem treina é que sabe. Perfeito. E quando jogou, a sua posição foi a posição de ala, não é? Já me disse aqui em off que talvez não era ali uma posição muito definida, na altura não havia tanto assim a definição, até porque o desporto vai evoluindo, mas conte-nos aqui um pouco sobre momentos marcantes dessa sua carreira enquanto atleta, já que já nos contou sobre esta transição para treinador. Eram tempos completamente diferentes, não havia, era tudo amador. Era muito amadorismo, não havia nem metade, nem um quarto das condições que há hoje. Se é assim que se pode chamar, era o futebol dos pequeninos, era o futebol de 11 e as pessoas que não tinham a condição física ou oportunidade, ou seja, o que for, iam para o futsal. Era considerado, naquele tempo, se eu posso considerar, o futsal era futebol de 11, mas jogando num campo pequenino. Eu considerava uma pessoa tecnicista, que era uma pessoa que gostava de ter a bola nos pés, não tinha muito corpo para ir para o futebol de 11, entrei no futsal, fui fazendo uns torneios, fui ganhando algum dinheiro e foi por aí que comecei. Depois joguei em clubes, não havia ainda a primeira divisão, alguns clubes de Lisboa, no Belenenses, a única vez que o Belenenses teve futsal, pouca gente, era considerado futebol 5, pouca gente sabe. Joguei no Belenenses, joguei no Atlético também com o selecionador Orlando Duarte, joguei no Parede, joguei em montes de clubes, não sei os nomes. No futebol de salão, joguei mais a sério na Belo Mar. Acabou por fazer parte da história da construção daquilo que vem a ser o futsal, como hoje o conhecemos, não é? Exato, eu passei mesmo do futebol de 5 para o futsal e passando um pouco E naquela altura, porque há uma questão ali pelo menos em outras modalidades, falta de árbitros, falta de estrutura para a organização dos jogos, não é? O pessoal além dos jogadores, além dos dirigentes. Vocês aproveitavam muito e tinham que ir buscar muito árbitros do futebol de 11, pessoas do futebol de 11 para a estrutura do futsal, e como é que isso está hoje?
Não, hoje está extremamente organizado, deve ser das melhores ligas do mundo, mas naquele tempo eu costumava dizer que jogava-se em rings. Era jogar na rua, só que punham 2 balizas e não passavam carros. O resto era igual. Estava a nascer. Era uma modalidade que estava a nascer. Não havia muito, naquele princípio não havia muitas táticas, não havia muita organização, eram árbitros aproveitados do futebol de 11, as pessoas, havia 2 federações, a FIFUSA do futebol de salão e a Federação Portuguesa de Futebol, depois acho que era a Federação Portuguesa de Futebol. Depois, quando ficou só uma divisão, aí as coisas começaram a evoluir, mas era o princípio. E era chato para vocês, enquanto jogadores, terem ali, porque um árbitro, já mesmo que seja especializado, comete erros. Agora, um árbitro de futebol 11 no futsal... Para nós era bom porque cometia. não conhecíamos o futuro. Não conhecíamos o futuro, aquilo é que era certo. Aquilo é que era o futebol certo, eu não sabia o que é que ia acontecer. E depois o futsal evoluiu muito, muito, muito com pessoas que ainda pertencem à modalidade e que fizeram muita força para isto evoluir, com muita carolice. Uma delas, o Orlando Arte e muitas por aí. Mas foram pessoas muito importantes para o crescimento do futsal. O que é que fez a diferença para que essas pessoas levassem adiante o futsal para um nível como está hoje? O que fez a diferença? Provavelmente o amor pelo futebol de 5, o amor pela bola. Jogava-se com os pés e a gente dizia que era semelhante ao futebol de 11, joga-se com os pés. Estamos num país em que as pessoas gostam de jogar futebol, não é? Mas hoje em dia eu percebo que de semelhança só tem uma coisa, é que se joga com os pés. Nem a bola, nem as balizas, nada de semelhança. Mas para nós era o futebol de rua, porque temos que recuar 30 e tal anos e perceber que antigamente, no meu tempo, os meninos jogavam na rua. Os meninos iam para a rua até à noite jogar. E era fácil, a situação económica do país era diferente, era fácil arranjar 2 pedras numa rua e fazer uma baliza. Era muito mais fácil, muito mais difícil arranjar um cesto de basquete ou uma bola de handball. Então o que é que se fazia? Jogava-se o tal street futsal, o tal futebol de rua, que depois deu ao futebol de 5 e mais tarde deu ao futsal. Perfeito. Olha, nesta época em que estamos, portanto, com o Belenenses a disputar a Liga Placar, com uma estrutura muito interessante do ponto de vista da Liga, uma visibilidade até internacional maior devido aos clubes portugueses participarem nas competições europeias, mundiais e afins, e mesmo à seleção, que já tem vindo a ser consolidado já há vários anos, não é? O que eu lhe pergunto é, que objetivos tem e qual é o vosso projeto para este ano do Belenenses no futsal na Liga? Resumindo um bocadinho, ou voltando um bocadinho atrás, o Belenenses o ano passado teve uma época extremamente difícil. Provavelmente ia descer de divisão, se não fosse esta pandemia. Este ano o Belenenses está a começar do zero. O objetivo principal do Belenenses é a manutenção. Para mim, se o Belenenses ficar na primeira divisão, que tem que o ficar, é como eu ganhar a Liga dos Campeões. Mas é evidente que a gente, aos poucos, vai definindo ou ajustando os objetivos. Então é evidente, a nossa é a manutenção, mas se eu puder chegar ao play-off, melhor. A gente vai tentando sempre ajustar mediante a situação. Porquê? Porque até é uma época atípica, é uma época que, quer queiramos, quer não, vamos contar com um bocadinho de sorte. Toda a gente vai ter que ter essa pequena sorte, porque não sabemos o dia da manhã. Vamos imaginar que uma equipa agora está a treinar muito bem, o que nos aconteceu, de um momento para o outro fica sem 16 ou 14 ou 13 elementos e ficam parados 16, 17 dias, correto? A gestão é completamente diferente, é uma coisa nova para todos, ninguém está preparado para isso. Então aqui há trabalho, sim senhora, costuma-se dizer que sorte e azar é no posto médico, mas tentar principalmente este objetivo, que é a manutenção. Se conseguimos ir mais à frente, muito melhor. Agora, temos é que conseguir este. Se formos ao play-off, então, é uma maravilha, porque é o ano zero do Belenenses. O Belenenses tem que voltar a ser o Belenenses que era antigamente, um Belenenses que enchia os pavilhões, um Belenenses que lutava pelos lugares cimeiros, porque é um clube que está há muitos anos na primeira divisão e é um histórico. Sim, perfeito. E o Belenenses é um clube que tem grandes conquistas no futsal, lembre-se da Taça de Portugal, se não me engano, na época 2009-2010,
tem grandes figuras que jogaram e que foram grandes figuras do Belenenses, mas que são grandes figuras do futsal também. Exato. Recordo-me, por exemplo, o caso do Marcão. Pedro Escariz e Paulinhos, que depois Exatamente. chegaram aos clubes grandes e passaram pela seleção, começaram estiveram no Belenenses. Não começaram, mas estiveram no Belenenses muito E como é que está a formação agora do Belenenses? Têm conseguido formar atletas? Têm conseguido desenvolver os escalões de formação? É um ano diferente, porque provavelmente nem vai haver formação. Isso tudo, estamos no zero, porque o objetivo do Belenenses e de um clube que se calhar não tem tantas condições financeiras é formar. Porque formar é sinónimo de futuro e de economia. Ok, perfeito. Olha, vou-lhe convidar agora para uma rúbrica que é o nosso Pirilim Pam Pum. Basicamente são perguntas que podem mudar o futuro da humanidade e decidir se o futsal será sempre uma grande modalidade ou não. Portanto, é preciso aqui o máximo de rigor e seriedade nas respostas. Ok. Pronto, então, basicamente a primeira pergunta, mas atenção com a importância que ela tem, que é doces ou salgados? Doces. Doces, mas entre uma bola de Berlim, um pastel de bacalhau, vai para a bola de Berlim. Vou para a bola de Berlim. Uma razão específica? Sou goloso. Ok. Não se esqueça que a segunda pergunta também pode mudar aqui muita coisa, ok? Braga ou Lisboa? Não se esqueça que está em Lisboa. Lisboa. Doce. Ok. Apesar de Braga ser muito bonito. É verdade. Grande cidade. E o Norte também muitas coisas muito interessantes. Como sabemos, agora um dilema, mas este dilema já é um pouco mais sério, que é, preferiria nunca mais poder treinar, ou seja, durante esta época não vai poder dar nenhum treino, tem que ficar em casa, mas é treinador à mesma do Belenenses. Só que o Belém é campeão, mas não teve o seu dedo prático. Pronto. Ou então, ia dar todos os treinos, normalmente, relembre-se que é só esta época. Só que ali os jogos perdia todos por um, ou empatava no final, estava sempre a ganhar, chegava ao fim do jogo, pum, empate, derrota, tal. Mas estava lá sempre. Estava lá sempre a participar. O que é que prefere? Não tenho dúvida nenhuma, assino por baixo, Belenenses campeão. Mesmo sem estar lá? Mesmo sem estar lá. Para esta época e para todas as épocas. Porque eu nasci no campo de futebol dos Belenenses, sou belenenses, o Belenenses é o meu pai e a minha mãe, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Um verdadeiro belenenses. Esse não tenho dúvida nenhuma. Pronto, malta, este foi o Pirilim Pam Pum de hoje. Perfeito. Então, professor, eu tenho aqui uma questão para si relacionada com o treino desportivo. Como é que faz a gestão daqueles jogos mais complicados ou que a equipa vem de um jogo que não foi assim tão bom e para o jogo seguinte precisa de estar novamente concentrada? Como é que faz essa gestão do stress, da ansiedade dos seus jogadores? Cada um tem os seus métodos. Os meus métodos vamos imaginar que vimos de uma derrota. Chega à segunda-feira e não vamos esconder o problema. Vamos dizer que erramos nesta situação. Mas também explicando que podíamos ter melhorado nessa situação. E aí puxar os jogadores, como costumo dizer, que estão cá em baixo, para cima, que para a semana temos outra guerra. Quem sofre com as derrotas tem que ser eu, a quem faz o luto das derrotas tem que ser eu, eles têm que ser responsáveis. Mas é futsal, é um jogo. Para a semana há outro. Fizemos mal nesta semana, temos que ir recuperar para a outra semana. Essa é sempre a minha metodologia. Perfeito. Olha, e tendo em conta tudo o que se está a passar, os objetivos que têm, qual é a vossa principal força neste ano? A principal força devia ser o público, que não há. A força maior temos que pensar na época passada, que esta época temos que fazer o inverso da época passada, que foi má. E então esse é o nosso espírito, a nossa guerra. Sabemos que temos menos condições financeiras que muitos clubes, mas temos uma força enorme, uma união muito importante e queremos fazer disso as nossas forças para conquistar os nossos objetivos, aconteça o que acontecer. Estamos focados e comprometidos para chegarmos ao fim do campeonato, sofremos muito ou não, mas provavelmente vai ser uma época tenebrosa, mas conquistar essa será a nossa maior vitória, para dentro e para fora, mas principalmente para dentro. Perfeito.
Aqui, a título final, não sei se gostaria de deixar uma homenagem ou dizer aqui a alguém que lhe tenha ajudado bastante nesta sua carreira. Gostava, sim. Agradecer a uma pessoa que me ajudou no futsal em muitas preleções, em conselhos, em tudo o que eu lhe pedia, principalmente ao Orlando Duarte, que foi a pessoa que me ajudou ou que me incentivou a vir treinar e continuar na modalidade que eu gosto. Tenho muitas, evidentemente, mas se tiver que agradecer e escolher só um, Orlando Duarte. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, eu. Este foi o Híbris de hoje a promover o futsal.